Nosso assunto hoje vai ser hipnose. Aí você deve estar perguntando, o que hipnose tem a ver com saúde e bem-estar? Pois é, você já parou para pensar que se a nossa mente tem um poder incrível, poderoso sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa saúde física, mental, os nossos comportamentos, então a hipnose pode sim ser um aliado aí para a gente melhorar a nossa qualidade de vida? Pois é, então vamos mergulhar nesse monte de conhecimento que a gente vai ter aqui, expandir aí, abrir a nossa mente, literalmente, e vamos saber como que a hipnose pode interferir, impactar em todas as áreas da nossa vida. E para isso eu trouxe uma pessoa muito entendida do assunto. Eu espero que ela não tenha me hipnotizado e eu não tenha percebido. Se eu começar a falar coisas esquisitas, ter reações estranhas aqui, a culpa é dele, do Rodrigo Reis, o hipnólogo, que aliás o currículo dele é grande, né? Ele é, além de hipnoterapeuta, ele tem várias certificações, ele é professor de hipnose regressiva, membro do Conselho da Associação Paulista de Hipnose e com especialização em neurociências pela Unifesp. Boa noite, Rodrigo. É um prazer ter você aqui. Obrigado. Eu que agradeço esse convite. Poxa, tanto carinho. Adorei. Obrigado. Legal. Eu que gostei de estar aqui. Para quem não sabe, eu já fui hipopotizada, como eu brinco, pelo Rodrigo. Por isso que eu convidei ele para estar aqui. Rodrigo, eu queria que você começasse explicando, para quem não sabe o que é hipnose, hipnoterapia, explicando um pouquinho sobre isso. Claro. Vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente falar sobre hipnose, começando de uma forma mais fácil do que eu, de repente, falar hipnose no conceito mais científico. Talvez até a gente possa evoluir para esse tipo de explicação. Mas vamos começar de um exemplo que eu estava falando aqui nos bastidores, né? Por exemplo, você acorda e foi convidado para o churrasco. Domingão, vai lá naquele churrasco e tal. Você pega o carro e a sua cabeça está pensando em outras coisas e, de repente, quando você vai ver, você está na porta do seu trabalho, né? Então, meu Deus, era para estar lá no churrasco. Você estava no automático, estava dirigindo automaticamente, né? Aí a pessoa fala, você estava distraído. Não, na verdade, você estava com uma concentração muito grande, né, nos seus pensamentos. E você nem percebeu que você estava fazendo outro caminho. Isto é um tipo de hipnose, né? A gente fala que hipnose pode ser foco, concentração e imaginação. Eu gosto de uma definição do James Tripp, que é mudança de percepção através da linguagem. Também é uma forma. Tem vários tipos de definições. Você tem uma outra bem técnica que é ultrapassar a barreira crítica e estipular um novo pensamento. Mas, via de regra, para mim, hipnose é foco, concentração e imaginação. Ou seja, você está vendo um filme, você está chorando copiosamente. Cara, cadê aquela faculdade crítica para falar? São só 2 atores e um cenário. Né? Não, você está lá. É mentirinha. É mentirinha, né? Não, mas está ali envolvida com aquilo. Isto é hipnose, né? É que a gente tem aquele padrão de achar que hipnose é 1, 2, 3, durma, né? Isso é uma técnica, isso é um tipo de metodologia utilizada, né? Aliás, hipnose é técnica, tá? Muito do que se pensa sobre hipnose, em geral, é mito. Então a gente está aqui hoje para esclarecer. Né? Isso é hipnose, foco, concentração e imaginação, né? Voltado para, no contexto terapêutico, para um trabalho para com você mesmo de autoconhecimento. Né? Agora, se você quiser evoluir isso para uma visão mais científica, né? A gente fala, hipnose é algo natural da mente. Sim, é natural da mente, mas natural por quê? Aí a gente tem que pensar. Um dos conceitos muito aceitos pelas neurociências é um conceito darwinista evolucionista, onde há 100 mil anos atrás nós temos ainda opioides naturais, ou seja, a gente consegue lidar com a dor. O nosso corpo produz opioides. Endorfina, por exemplo, é um opioide. Né? Endorfina, né? Endógeno, esse é endógeno criado pelo corpo, e o outro lado é a morfina, que a gente mesmo produz, por isso que é endorfina. Então é um opioide, né? E ele é um analgésico natural. Há muitos e muitos e muitos séculos, anos, 100 mil anos atrás, existia uma parcela, um grupo, que teve um polimorfismo. Eu estou falando bem tecnicamente porque a gente está num podcast, né, com uma pessoa de alto nível aqui, né? Então, teve um polimorfismo no opioide mu.
é um tipo de opioide que também era muito utilizado para essa contenção de dor. E essa parcela desse grupo não tinha esse opioide, eles precisaram desenvolver uma outra forma de lidar com a dor. E aí utilizaram o quê? Formas cognitivas imaginativas para lidar com a dor. Só para explicar, desculpa te cortar, só para explicar para o pessoal de casa o que é polimorfismo. Didaticamente falando, o polimorfismo, o nosso DNA tem lá sequências de genes que deveriam estar naquela sequência, as bases nitrogenadas, só que aí, tipo, alguma está invertida, ou uma foi substituída pela outra, e aí a gente tem os polimorfismos genéticos, que aquela enzima, aquele pedacinho do DNA não funciona direito, e aí, por exemplo, nesse caso, então a pessoa não tem essa liberação existe endógena. Uma parcela, isso, há 100 mil anos atrás existia uma parcela dessa população que não tinha esse opioide desenvolvido, ou seja, eles tinham mais dificuldade de lidar com a dor. Então eles começaram a trabalhar com dor de uma forma cognitiva, ou seja, imaginativa, dissociativa, para conseguir trabalhar com aquilo, porque não existia analgésico há 100 mil anos atrás, né? Então, existe um pensamento de que essa parcela foi passando à frente essa condição de desenvolver esse lado mais cognitivo e imaginativo. E seria então aí que a gente diz que a hipnose é algo natural da mente, que todos têm essa capacidade imaginativa, de autofoco, de poder levar um pensamento a tal condição que você transforma isso de uma forma vivida, pensada e acreditada. Então a gente puxou ali um pouquinho lá de trás também para dar uma visão também. Mas eu gosto da mais simples, foco, concentração e imaginação, já que é algo natural da mente. Né? Então, a gente pode dizer que, por exemplo, essas técnicas de lei da atração, de você repetir até a sua mente entender aquilo como verdade e você começar a criar, vamos dizer assim, essa nova realidade, então não deixa de ser uma hipnose. Não deixa de ser. Claro que é uma hipnose. Não é porque você, vamos criar uma tela mental. Dividindo os marcos teóricos, né? A gente vai falar de ciência, tem esse outro lado, talvez mais esotérico, mais místico, né? Mas em termos de ciência, sim, na hora que você faz uma tela mental, que você pensa, imagina, cria na sua mente e sente aquilo como verdade, você já muda todo o seu comportamento, você muda a sua forma de se perceber. É que nem a maior hipnose que existe, a maior hipnotista do mundo é a mamãe, que a criança chega lá, mamãe, tá doendo, a minha mão bate ali, dá um beijinho que sarou. Cara, que hipnose, a criança muda completamente, já começa a dar risada. Então, imagine você fazendo isso com você mesmo, né? Promovendo esse tipo de pensamento, essa coisa mais otimista dentro de você, de forma pensada, acreditada e, portanto, vivida. Tem uma hora que você exercitando isso, o seu cérebro entra, né, com neuroplasticidade mesmo, entra nesse automatismo. Por quê? Porque existe até uma percepção de que depressão existem componentes muito fortes de plasticidade, ou seja, ele cria um hábito de pensar negativamente. Cria um hábito de pensar negativamente. Então, por neuroplasticidade. Então, se você conseguir mudar este hábito e regar a árvorezinha do negativo para o positivo, ele passa a tender também a ficar num hábito mais positivo, porque sim, o cérebro ele é responsivo, o que você alimenta fica cada vez mais forte. Mas o cérebro também é preguiçoso, né? É a lei do mínimo esforço, né? Ele adora economizar energia. Ele tende a pensar negativo, então você tem que fazer um esforço muito maior justamente para pensar o contrário Patrícia, do positivo, você sabe né? por que ele tende a pensar negativo? Chama-se viés da negatividade. O que lá atrás, voltando de novo lá, aqueles coleguinhas lá de 100 mil anos atrás, era uma necessidade de sobrevivência, por quê? Você está lá, você está lá na savana africana, aquele pôr do sol lindo, maravilhoso, está lá todo, né, felizinho naquele pôr do sol, você vai dormir ali, né, junto com os coleguinhas, vem um leão e come o coleguinha ali do lado. Aí você tem que pensar, o que é mais importante para a sua sobrevivência? Lembrar do pôr do sol ou do leão? Poxa, lembrar do leão. Por quê? Porque isso é minha sobrevivência. Então eu tenho que criar estratégias para não ser comido pelo leão. Vou dormir aonde? Vou fazer uma fogueira, vou dormir em cima, sei lá, na caverna, sei lá, alguma coisa. Então, este viés da negatividade que era chamado hoje, mas que era muito importante, o medo para a sua sobrevivência, hoje virou um desvio neurológico. Então a gente tem essa tendência natural a esse viés da negatividade. Que vem lá da ancestralidade, do homem das cavernas, enfim. Sim.
É curioso isso, né? Pois é. Mas agora a gente pode também trabalhar isso de uma forma positiva, né? Só tem que ter muito empenho, disciplina. Rodrigo, como que você caiu nesse mundo da hipnose, da hipnoterapia? Eu estava com burnout, né? Num ritmo alucinado, eu vim da área da publicidade, né? Trabalhei 25 anos como publicitário, num ritmo alucinado, 17 horas por dia. Eu tive um combo completo, burnout, gastrite, refluxo, dermatite de fundo emocional, perda de cabelo, enfim. Então, aquele negócio que você começa a buscar, né? Vai no médico, vai no gastro, vai no neuro, vai não sei aonde, vai no cardio, e um deles, o cardiologista, falou, cara, você tem burnout, numa época que nem existe essa palavra, tipo, né? O que é isso, né? E aí ele falou, cara, eu acho que você tem condição de sair disso sem precisar de medicação. Eu acho que dá para você tirar férias, dá para você dar uma parada, começar a ter lazer, né? Precisa ter lazer, tá muito casa, trabalho, casa, tal. E eu tirei as férias, aí fui buscar lazer, né? Aí fui fazer aula de salsa, muito legal, foi ótimo, fiz 6 anos de aula de salsa, por quê? A única coisa que corta os pensamentos intrusivos repetitivos é a atividade motora. Então, dança de salão cumpre isso plenamente, porque o professor, o seu professor te fala como você tem que dançar, te ensina o passo, a rotina, tem que decorar aquilo, depois tem que dançar, lembrando da rotina, para não pisar no pé do parceiro, no ritmo da música, então você tem que deixar os pensamentos de lado e ficar ali. Então, terapeuticamente é muito bom. E aí, um dia eu estava ali de bobeira, procurando alguma coisa, aparece lá. Curso de hipnose de entretenimento, não era nada ligado à parte terapêutica. Eu falei, eu vou fazer esse troço. Minha namorada falou, Rodrigo, mas que bobagem, né? Que charlatanismo. Eu falei, vou lá, mesmo assim, né? E aí, no curso, tinha umas 30 pessoas, e eu falei, olha, ou tá acontecendo alguma coisa aqui, ou tá todo mundo me enganando, né? Aí eu adorei aquele negócio, aquela técnica, e eu trabalhava 2 quadras da Paulista, e ali na Paulista, aí eu trabalhava muito no final de semana, a gente tinha muita concorrência, varava muita noite, de sexta para sábado para domingo, e eu pegava assim um dia, no sábado ou no domingo, e ia lá na Paulista, Treinar. Falei, cara, treinar, literalmente treinar. Falei, eu paguei pelo curso, eu quero treinar. E foi um laboratório fora de série. Eu fui nos precursores da hipnose de rua ali na Paulista, né? Fiz um banner, hipnose grátis, experimente aqui. E nessa, eu fiquei com 1 ano e meio indo lá, todo sábado e domingo. Não indo lá porque eu queria, porque eu estava trabalhando, né? Sim, então eu esperava lá a aprovação do material. Falei, pessoal, a hora que estiver tudo aprovado, aí você me liga, eu volto, faço as refações, né? Os ajustes, tá? Tava lá, ficava lá, subia, ficava 1 horinha, descia, pegava, subia mais 1 horinha e tal. Nisso eu hipnotizei quase umas 2.000 pessoas num tempo de 1 ano e meio, 2. Sim. Mas foi um exercício muito bom, porque eu falei, cara, tem coisa aqui nessa técnica. Aí eu comecei a buscar a parte terapêutica, porque hipnose é uma técnica. Ela pode ser usada para diversas coisas. Então você pode utilizar a hipnose para entretenimento? Pode. Os maiores shows de hipnose de palco são em Vegas. Você pode utilizar na fisioterapia, sim, para dissociar dor, manejo de dor, para que a pessoa faça um pequeno movimento e tal. Então você consegue fazer esse manejo de dor. Dentistas, às vezes, pequenos procedimentos, o paciente tem alergia, anestesia. Se ele tiver uma boa resposta com a hipnose, você consegue fazer esse procedimento. Você pode utilizar para área esportiva, nossa, Estados Unidos, Japão, Alemanha, tantos países que trabalham com essa mentalização, com foco, com hipnose para melhorar resistência, o foco de novo, né? E você tem a parte terapêutica, que foi onde eu acabei migrando, e aí eu fiz mais de 10 formações, tal. Tem uma hora que tá tudo legal, eu fiz algumas internacionais com alguns estrangeiros que vieram para o Brasil, e fui me desenvolvendo. Aí você começa a ser mais autodidata e vai desenvolvendo tal. E aí eu falei, cara, ficou um gap aí nessa história, publicitário, hipnoterapeuta, talvez neurociências tenha mais a ver, porque eu trabalho com memória e emoção, né? Então eu falei, cara, eu acho que é isso que eu vou buscar. E aí são técnicas diferentes, então, usar a hipnose de forma terapêutica e a hipnose para entretenimento, né, que a gente vê nesses shows. Inclusive, teve uma vez que eu fui a um congresso e tinha lá um hipnoterapeuta, e aí eu falei, eu quero participar, tal. Ele primeiro precisa ver se a pessoa é apta, digamos assim, a hipnotizável, não é? E aí eu era hipnotizável, fui parar lá em cima do palco e foi muito interessante, porque eu falei assim,
não vai dar em nada, imagina. O cara não vai conseguir fazer nada. E aí ele fez uma hipnose com cada uma dos participantes, todos sentados que legal. na cadeira. E aí o meu era que ele ia me oferecer, ele começou a me oferecer, ele falou assim, você não vai conseguir levantar da cadeira. Uhum. E aí ele falou assim, ó, vem aqui, tem R$100 pra você pegar. E eu não conseguia levantar. E foi indo, até que ele tinha lá as 10 notas de R$100, eu tenho R$1.000. Não consigo. Aí ele pegou da plateia o celular de um rapaz que tava lá na plateia. E aí ele falou assim, olha, eu te dou R$1.000 e mais esse celular de quem? Aí o rapaz falou o nome. E o rapaz assim, não levanta, por favor. Eu falei assim, gente, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo. Eu falei, olha, eu me surpreendi, porque... então, pra você ver que a nossa mente é tão poderosa, sim, né? Porque a gente muda uma realidade através de linguagem, porque ele não tem nenhum poder magnético que vai ultrapassar você mesmo. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Ou seja, eu te proponho uma ideia e você aceita. uhum. Se você aceita, então você passa... Essa ideia passa a ser uma verdade para você. Então você queria levantar e não conseguiu. Porque o entretenimento tem um detalhe. Não adianta fazer com quem não quer. Que chega alguém que diz, duvido você me hipnotizar. Eu também duvido, porque não sou eu, é você. Sim. Eu te proponho a técnica e você quer passar pelo processo, né? Até te contei uma vez que eu estava na Paulista, veio um cara lá, ele falou, me hipnotiza, tal. Não deu certo naquele dia. Aí ele voltou na outra semana, na outra, ele sumiu. Aí um dia ele falou, cara, ele voltava na semana, eu já estava meio descrente, falei, vamos tentar de novo o processo e tal. Um dia ele desapareceu, e ele, 1 mês e meio depois, hoje eu estou pronto. Hoje vai dar certo, hoje eu quero. E realmente foi até me impressionei, porque ele até alucinou. Sim. Ali no coisa lá, começou a ver um artista que ele queria e tal, né? Aliás, vale até ressaltar. Eu vou fazer alguma coisa que eu não queira, né? Não, ninguém faz nada que não quer, tá? Todo mundo tem um princípio básico de segurança, né? Ética, segurança e ética. Se você vai fazer alguma coisa que você não sente bem, não sente confortável, normal, não vai acontecer nada. É assim que acontece, né? Agora, por que as pessoas entram em processo que você vê assim em shows tal, porque eles queriam participar. E tem toda uma elegância na condução, é divertida, né? E eu vejo muito preconceito com a hipnose de entretenimento, principalmente vindo até de hipnoterapeutas, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava numa mentoria, né? Tinham vários terapeutas, e uma delas era uma psicanalista, falando com esse instrutor tudo que ela tinha feito no processo dela, tal, com a hipnose e tal, e o professor falou assim, ó, foi muito bom a tua ideia, a tua dinâmica, tal, mas a última coisa que você fez com o seu paciente foi hipnotizá-lo. Como? Você não sabe hipnotizar, você precisa aprender a hipnotizar. Você precisa fazer hipnose de rua, você precisa ir lá na rua treinar isso. Jamais vou me sujeitar a isso. Não, mas não estou falando... Você não precisa se apresentar como psicóloga, como psicanalista, nem nada. É só uma pessoa lá para você treinar, porque também tem um lado do treino, sim, né? Também tem o lado da condução do processo, né? E aí você vai aferindo mais o seu jeito de trabalhar com a hipnose, né? Eu acho que nem tanta teoria e também, claro, a pessoa iria lá, eu usei isso como um grande laboratório para me desenvolver na técnica, né? Então eu trabalhava sempre com elegância, com diversão, né? Tentando proporcionar alguma coisa, e é um desafio para gente. Isso, hipnose de entretenimento, que não tem nada a ver, por incrível que pareça, com hipnose no contexto terapêutico, né? Que aí é outro universo, é outra dinâmica. A técnica é diferente. Outra técnica e tudo mais, né? Aliás, quando se fala... Eu conheço o hipnoterapeuta que faz o que você faz, Rodrigo. Eu falo, cara, a última coisa que eu sei o que o hipnoterapeuta faz é o que ele faz. Por quê? Hipno é você deixar a pessoa no estado, na condição de hipnose ou hipnose. Depois o terapia é qualquer coisa. Então ele pode trazer técnicas da cognitiva comportamental junto com hipnose. Ele pode trazer técnicas da Gestalt junto com hipnose. Ele pode trazer técnicas, sei lá, sei lá, um pensamento mais psicanalítico do adulto que fala com a criança, né? O famoso acolher a sua criança interior junto com hipnose, né? Então você tem várias possibilidades. Então eu tenho uma porta de entrada de trabalho que é a hipnose regressiva, que de repente o colega que eu
do meu lado não trabalha com regressão, ele faz outras coisas. Então, não é a mesma coisa, né? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira de conduzir o processo. E Se deixar, eu falo, você me corta. Fala, Rodrigo, tá bom, vamos para outra pergunta. Senão... Você comentou aí da regressão, né? Da hipnose com regressão. Essa regressão também é uma técnica, digamos assim, dentro da hipnose, não tem nada a ver com aquela regressão, vidas passadas, enfim, como que é isso? Eu não trabalho, vidas passadas já tem até o nome, é TVP, né, terapias de vidas passadas. Tem profissionais que são focados em TVP, terapias de vidas passadas, mas isso parte de um pressuposto que a pessoa acredita nisso. Sim. E eu, como sou hipnoterapeuta, eu não tenho crenças, então eu respeito todas. Então eu vou trabalhar desde protestante até religiões mais, ou pessoas com uma crença mais espiritualista, né? Então eu tenho, e ateus também, né, que não acreditam em nada. Então a regressão que eu trabalho, ela visa buscar as raízes e origens de eventos de alta carga emocional, traumas. Se para aquela pessoa mais espiritualista, nesse processo, ela se percebe numa outra condição, numa outra vida, eu vou respeitar do mesmo jeito. Eu não vou falar, não, amigão, eu não acredito nisso, sai desse processo e tal. Por quê? Porque para ele é uma realidade, é uma verdade, é uma experiência sentida. A gente trabalha com percepção subjetiva e não com o fato em si, porque existe a sua verdade, existe a minha verdade, existe a terceira verdade. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma moça, eu acho que, não sei se eu já te contei isso algum dia, mas eu atendi uma moça e ela se viu com 3 anos de idade, o que eu acho que já é uma super memória, se perceber com 3 anos de idade, né? Com certeza, eu não lembro, não lembro nem que eu almocei ontem. Eu não vou falar na visão das neurociências que toda memória é falsa, senão vai criar um caos aqui, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas enfim, ela se percebeu com 3 anos de idade, brincando na areinha ali, pertinho do mar, né, na beirolinha ali, fazendo um castelinho de areia, e aí ela tem um pânico, cadê minha mãe? E aí, para piorar a história, um cara pega ela. No processo, eu falo assim, fulana de, sei lá, 40 anos, vai lá, pega a sua versão lá daquele rapaz, acolhe e tal, e tudo bem, entrega para a mamãe. Depois eu vou explicar para você porque esse processo lúdico realmente é muito importante no processo da hipnoterapia, você vai entender daqui a pouco. Mas, enfim, quando terminou a sessão, ela falou, Rodrigo, eu não tenho certeza sobre essa memória. Não sei se isso é uma memória falsa que eu inventei, não sei se isso realmente aconteceu, estou meio na dúvida. Vou ligar para minha mãe. Eu falei, tá bom, né? No processo a gente fez tudo direitinho e tal. Ela liga para a mãe e fala assim, mãe, por um acaso, quando eu era criança, estava ali na beirinha da água, tal, não sei o que, de repente eu comecei a chorar e um homem me pegou. Aconteceu isso? Ela falou, aconteceu, mas não foi nada disso. Eu falei, como assim, mãe? Ela falou, olha, você estava ali na beirolinha, eu estava uns 5, 6 metros de você. E aí a gente começou, de repente você começou a chorar. Aí eu calmamente levantei para te pegar. Aí ele estava lá te pegando, aí veio o quê? Um bombeiro. Um salva-vidas, desculpa, um salva-vidas, e te pegou todo prestativo, todo bonitão, falou a mamãe assim, né? E me entregou todo carinhoso com você até. Mas olha só como são 2 visões diferentes. Sim. Ela teve uma lembrança da visão, da percepção, da visão cognitiva dela de 3 anos de idade. Ela não sabe o que é um salva-vidas. Para ela é uma pessoa estranha. Ela não percebeu que a mamãe estava a 5 metros atrás dela, porque a criança é só o que está para frente, está para trás já não existe mais, de repente ela ficou com medo. Então, essa memória era uma memória da percepção dela de 3 anos e que ficou traumatizada. Para a mãe foi só um momento. E você entende como é uma percepção subjetiva que a gente trabalha? E o que é curioso, porque a gente sabe que várias doenças, elas estão associadas com a parte emocional, que tem muita associação com traumas vivenciados, principalmente na infância, né? A gente guarda lá um monte de traumas, como essa sua
cliente, por exemplo, e aí a criança ela tende a criar o que a gente chama de imago, né, na terapia, na psicanálise. Então, quer dizer, ela criou uma história que, de repente, para ela apresentou um trauma, e esse trauma pode estar afetando a parte emocional dela, a ponto de interferir na saúde física dela. Também. Então, de repente, deve ter um monte de pessoas que hoje estão sofrendo de algum trauma, e a gente falou, por exemplo, no podcast aqui sobre a fibromialgia, de traumas, da parte também do emagrecimento na semana passada, que também pode ser traumas do passado, ou seja, várias doenças, dificuldades de perder peso, enfim, pode ter lá uma raiz, um gatilho lá na infância. Sim. E de repente não aconteceu aquilo. Então foi o que a criança interpretou como verdadeiro, e hoje, na vida adulta, está atrapalhando Patrícia, a saúde você sabe dela. o que eu vejo muito nas minhas sessões? Eu faço assim, onde você está, né? Eu não vou falar os detalhes, mas onde você está? Ah, eu tô no quarto escuro, tô morrendo de medo, tal. Quando vai ver, ela tá sozinha no berço. Mas é que ela tá no quarto dela à noite, no berço, ela acordou assustada. Mas quando a gente fala de trauma, existem 2 tipos. Eu vou colocar, eu vou fazer a minha divisão, tá? Trauma de intensidade e de frequência. Intensidade é onde realmente um evento de alta carga emocional redefine toda a sua capacidade de autorrealização, ou seja, um abuso, uma violência, um bullying, né? Uma humilhação pública. Isso redefine, ainda mais se você está na infância ou adolescência. A gente falou sobre essas questões específicas para quem não consegue, por exemplo, perder peso, mesmo fazendo de tudo, porque é uma camada de proteção que a pessoa cria, e ela não quer largar, vamos dizer assim, aquela capa de gordura, porque é uma proteção. Exato, eu sou grande, eu sou forte. Esse é um evento só. Mas você tem um de frequência, que ele é tão venenoso quanto, que é rejeição, carência, né, não ser percebido no âmbito familiar, tantas coisinhas que vão acontecendo assim diariamente, continuamente. E até nessa segunda opção, nessa segunda possibilidade, a mesma coisa. Você foi rejeitado ou você teve a percepção de que você foi rejeitado? Quer ver um exemplo? É bom que você fala, eu tenho um exemplo aqui. Eu atendi uma moça de 37 anos. Ela chega numa cena onde a irmãzinha dela estava cuspindo sangue, estava com hemorragia interna e cuspindo sangue. A mãe e o pai entram no desespero, pegam as duas, ela e a irmã mais nova que estava com essa hemorragia aí, e vão correndo para o hospital. Mas no meio do caminho, nada mais lógico do que deixou ela com a avó. Mãe, fica com a minha filha aí, tá, que eu preciso ir com a outra, porque não sabe se ela vai ser operada, vai ficar internada, não sabe, não vai com 2 crianças, né? Deixou. Ela fala assim, me deixaram aqui. Eu falei, não, mas te deixaram com a sua avó. Não, fui abandonada. Eu nem gosto da minha avó. Fala assim. E depois do processo, ela falou, Rodrigo, aí é que a gente começa a entrar na história. Ela falou, Rodrigo, o que minha mãe fez foi certo. Eu faria a mesma coisa. Eu lembrava dessa cena, mas eu não tinha a percepção da emoção ligada a esse fato. E aí a gente começa a falar sobre hipnoterapia jogando um jogo correto aqui. O que a hipnoterapia regressiva que eu trabalho promove? A gente não vai trazer algumas pessoas que ficam frustradas falando assim, eu acho que eu pensei que você ia trazer uma memória que eu não lembrasse. Eu falei, olha, já tem um erro aí. Por quê? Se você não lembra, como é que você vai comprovar se aquela memória é real? Então pode ser uma memória falsa. Né? Então está incongruente. Via de regra, você lembra de todos aqueles fatos, mas você não sabia a emoção que estava ali naquele fato. Você lembra? Você lembra do fato, mas não da emoção. Por quê? Vamos lá. Eu posso contar um exemplo seu de Pode. Acaba moto, comigo, pode. É que você entrou uma vez em contato comigo que você foi assaltada, te levaram o celular, né? Então, e a gente conversou sobre isso. Então vamos lá. Vou falar para as câmeras, olha só que chique, né? Acontece o seguinte: vamos supor que você tem você está lá andando na rua, vem um motoqueiro, um cara de moto, te apresenta a arma e leva o seu celular. Naquele momento você sente um pânico, um medo desesperador. Tá.
o cara te leva o celular, tá tudo bem, graças a Deus não aconteceu nada, aí você vai para casa, no meio do caminho você para, bebe uma água, respira, tá? Aí você vai para casa, dorme e tal, no dia seguinte você vai contar para sua namorada, para seu namorado, vai contar para o seu terapeuta, para os seus amigos do trabalho, vai contar, sei lá, nas redes sociais. enfim. E aí, quando você está contando tudo isso, agora que já passou o evento, você começa a contar e agora você não está mais sentindo medo, agora você está sentindo raiva. Você começa a contar com raiva. Aquele desgraçado que levou aquele meu celular, se eu pudesse eu socava a cara dele. E você vai contando essa história repetidamente, agora colocando o quê? A raiva. Sendo que a experiência original, a parte sentido original era medo. Pânico, desespero. E você está com o quê? Você está levando a raiva. É até comum que isso aconteça. Você cria você cria a valência do sentimento, né, dessa emoção de medo, pânico, porque ou paura, que é difícil conviver com isso toda hora que você vai lembrar desse evento, você muda a valência dessa memória, dessa emoção e coloca a raiva. É um mecanismo protetivo. É muito melhor conviver com a raiva do que com medo, né? Então, na verdade, você tem duas memórias. Curiosamente, o episódio é o mesmo. Uhum. O fato é o mesmo. Né? O cara chegou, te apresentou, levou o celular. Tá. Mas só que você tem uma memória original, com a parte sentida, que é o medo, e você tem a outra, que é uma memória narrativa. É o que você contou. Que você está contando, Sim. e agora é raiva. E é com essa que você leva para a vida, é com essa que você leva para a terapia, é com essa que você convive, achando que é raiva. Só que este medo está agindo. Implicitamente, sim, quando você passa numa rua parecida e te dá um negócio, que são os gatilhos. Quando você vê um barulho de moto, uma moto passando, chegando por trás. Já começa a tremer. Já começa a tremer. Então, pera lá. Exatamente. O medo ainda está ativo em sim, você. Só que você está levando a raiva para a conversa. Porque você não tem a consciência de que o medo ainda está lá. Você só tem a consciência, entre aspas, da raiva de não ter feito nada. O que nós chamamos de memória emocional. A memória emocional é uma memória implícita. Você não tem consciência dela, mas ela está ali. Desse jeito. E aí é ela que está, por exemplo, te adoecendo, seja na parte emocional, seja fisicamente, só que você não tem a consciência, então você não está tratando o que realmente está sendo esse gatilho, né? É desadaptativo, é disfuncional em termos somáticos, em termos comportamentais, em termos emocionais. Você só não percebe, você só não entende que isso realmente te traumatizou. O que a hipnose promove? A hipnose regressiva que eu trabalho, que até é um conceito que eu trago das neurociências, que é a reconsolidação de memória, não da memória episódica, ou seja, do fato, mas da memória emocional, da emoção. A gente vai entender que, como eu falei do exemplo aqui, nossa, eu lembrava do fato, mas não lembrava que tinha sido uma emoção tão impactante. Uhum. E ali, quando você traz a parte sentida da experiência original, é ali que você pode, então, promover um ajuste, promover uma correção. Falando assim, é técnico demais, né? Mas você vai utilizar de técnicas. A hipnoterapia não tem uma técnica exclusiva dela. Ela vai o quê? Ela vai provavelmente estar observando ou trazendo da TCC, da Gestalt, da área mais psicanalítica, né, da humanista, às vezes até de uma coisa mais mística, dependendo da pessoa, vai trazer isso para o contexto. Uhum. E junto com você, que agora tem uma condição cognitiva diferente, uma maturidade diferente, observar aquela situação com uma outra maneira, sim, com mais empatia, com mais capacidade, e mudar a qualidade emocional daquele evento. Quando você muda a qualidade emocional daquele evento e no final, após a sessão, você começa a olhar para aquele evento e você já não sente mais aquela mesma emoção, então, poxa, mudei a qualidade da emoção. Uhum. Por quê? Existem várias técnicas, não existe certo ou errado. Existe como você responde melhor. Então, você vai pegar técnicas comportamentais, onde você vai trabalhar de uma forma treinada uma nova resposta àquele gatilho. E você vai treinar para que quando acontecer uma moto passar, você não tenha susto. Você está treinando, está tudo certo. Uhum. Mas está sempre concorrendo com a parte sentida original, que é muito traumática.
Sim. Agora, se você puder trabalhar os dois, melhor ainda. Já resolve Por os isso que dois BOs. eu prefiro a hipnoterapia como dentro de um trabalho multidisciplinar, junto com psicoterapia. Não sou uma pessoa que vai levantar uma bandeira aqui, né, com um psiquiatra, né, ou seja, um trabalho médico, psicoterapêutico e com hipnoterapia. Eu acho que é o melhor dos mundos, né? Não estou aqui levantando uma bandeira assim, eu sou incrível, eu faço e aconteço. Não, eu acho que essa formação em neurociências, né, me colocou com os pés no chão e falou, cara, é um trabalho, o cérebro é uma máquina muito complexa. Sim. Né? E, inclusive, eu estava lendo alguma coisa sobre isso, que lá em 1800 e sei lá o que, algumas pessoas criaram técnicas para ajudar médicos que não estavam conseguindo resolver questões de dor, que até você trouxe, né, de dor, doenças autoimunes, ansiedade, enfim, a parte emocional. Não estava sendo resolvida, vamos dizer assim, com remédio, e que foram desenvolvidas técnicas para ajudar os médicos a conseguir ter sucesso com esses sintomas desses pacientes. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão, assim, justamente da hipnoterapia poder auxiliar nesses processos em que o medicamento não está mais fazendo efeito? Naquela época, né, onde a medicina era muito empírica ainda, né? Você vai fazer o seguinte, olha, vamos fazer uma sangria, cortar aqui, deixar sair esse sangue ruim, né? E aí muita gente morria com infecção, morria porque perdia sangue demais, tal. Ou você prefere, né, passar por um processo, na época era até mesmerismo, né, ou hipnose, né, porque a hipnose foi cunhada em 1843 por um médico lá, James Braid, se não me engano. Aí o cara falou, porra, bicho, eu acho que eu prefiro a hipnose, né, acho que eu prefiro o mesmerismo, vamos aí, né, é melhor do que sair me cortando com sanguessuga, aquelas coisas todas lá. Então sim, e foi ali que começaram a perceber que, cara, tem um fenômeno ali acontecendo e as pessoas estão dando uma resposta. E isso, se tivesse sido tão irrelevante, já teria morrido. Só que a hipnose, ela vem de 3.000 anos atrás, já existe registros de hipnose, de técnicas parecidas com a hipnose hoje, há 3.000 anos atrás. No papiro de Ebers, no Egito, ali tem referências de técnicas muito parecidas. Interessante. Né? Então, assim, não tinha esse nome hipnose porque ele foi cunhado em 1843, né? Mas já tinha referências. E tem até, eu acho que na Grécia, o templo esculápico, as pessoas eram colocadas numa espécie de sono, né, terapêutico, e só saíam de lá curados. Ou seja, já se trabalhava com o cérebro, já se trabalhava com essa questão de foco, ou como o James Braid gostaria de ter dado o verdadeiro nome para a hipnose, era monoideísmo. Ele não queria mais o nome hipnose, porque hipno é um fonema que tem a ver com o deus do sono, o deus grego, né, tem a ver com sono. E aí, quando James Braid, que cunhou esse termo, ele falou, cara, ninguém dorme hipnose, porque a gente está acostumado com 3, 2, 1, durma, né? Mas ninguém dorme hipnose, está todo mundo totalmente consciente, né? Só que ele entra num processo downtime, de interiorização, e um hiperfoco. E aí ele queria mudar o nome para monoideísmo, ou seja, ideia única, ideia concentrada, ideia centrada. Mas aí a palavra hipnose já tinha se propagado e ficou, né? Então, para você ver a força, a capacidade que a nossa mente tem. Tanto é que eu lembro de um primeiro instrutor, ele era um neurocirurgião, e ele falou assim, Rodrigo, ele trabalhava com hipnoterapia, apesar de ser neurocirurgião, né, no Hospital Beneficência Portuguesa, ele falava assim, Rodrigo, eu nunca hipnotizei ninguém. Meus clientes falam, como não, doutor? Pô, você de vez em quando vai lá e faz um trabalho tão lindo com a hipnoterapia. Ele falou, só deshipnotizei. As pessoas estão tão focadas no problema, na dor, tal, eu só tiro ela dessa hipnose ruim. Interessante. Eu falei, olha, que visão boa essa sua, né? Freud usava hipnoterapia também? Freud, ele gostava, ele começou
a se empolgar com hipnose, em shows de hipnose. Ele falou, cara, coisa interessante, né, isso aqui. Ele começou a estudar hipnose e na época dele existiam duas linhas. A escola de Nancy e a escola de Paris, que eu não lembro o nome correto, e de Charcot. Charcot era uma referência da neurologia na época, né, a maior referência em neurologia até hoje. A escola de Nancy, ela tinha um princípio de que hipnose era um processo sugestivo. E Charcot, ele falava, não, hipnose só serve para trabalhar com mulheres que estão com histeria e não tem que dar sugestão nenhuma. Ele tinha, hoje até existe uma técnica chamada toque de Charcot, que você vai lá e dá um tranco na pessoa, pum, ela cai assim, ela senta e aí começa a estribuchar, né? Ele fazia isso. E as mulheres saíam melhores. Nem existe mais esse termo histeria, né? Pelo DSM. Sim. Já nem existe, né? Porque, Paty, imagina, começo do século XIX, 1800 e bolinha, né? Mulheres dentro de um ambiente patriarcal, machista, que só podiam cozinhar, no máximo tocar um piano, né? E cuidar dos filhos. Cara, pessoas altamente capacitadas, inteligentes, que eram literalmente podadas de toda a sua capacidade. Claro que ela entrava em histeria. E aí você vai lá e fala, põe toda essa raiva para fora aí. Melhorava. Né? Então, Freud acompanhou mais a linha de Charcot. E ele, fala assim, ele abandonou a hipnose. Né? Ele fala, não abandonou a hipnose. Uma vez, ele abandonou duas, na verdade, né? Mas ele trabalhou muito com hipnose, ele exercitou muito a hipnose, né? Só que ele também estava desenvolvendo o trabalho dele, que era a livre associação. E aí ele falou que a hipnose poderia promover memórias falsas, que a hipnose talvez tivesse só uma brevidade em termos de sugestão, porque a hipnose de 1800 é diferente do que a gente faz hoje, né? Totalmente diferente. A hipnose evoluiu muito, né? Sim. E ele falou, cara, eu estou desenvolvendo aqui também a minha linha de terapêutica, que é a livre associação, e ele acabou, então, indo para lá. Mas ele reconhece que a hipnose tem muito a desenvolver e que era um recurso. Só que a livre associação, ela é prima irmã da hipnose. Como assim prima irmã da hipnose? Imagine que você coloca a pessoa num divã, olhando para cima e começa a ter a livre associação, falar, né? Não sei o que, porque não sei o que lá, aí eu fui secar o meu rosto, aí a toalha enganchou no piercing, aí começou a sangrar, aí minha avó morreu, você tá em hipnose, entendeu? Minha avó morreu, lembro da minha avó, que não sei o que. Você tá em hipnose. É um tipo de hipnose em estado de vigília. Acordado, né? Acordado. Então, assim, a hipnose, eu digo isso, nem é palavras minhas, né? Não estou tomando para mim esse exemplo, né? Mas de um grande instrutor que é psicólogo, uma mega referência também na hipnoterapia, ele traz esse exemplo, ele já deu esse exemplo, né? Então, assim, no fundo, Freud não largou a hipnose, ele só fez de um outro jeito, né? É que, assim, o preconceito existe porque Freud largou a hipnose, não serve para nada. E para aí, sem entender que tantos outros grandes nomes da psicologia também trabalharam com hipnose e utilizaram a hipnose como um recurso paralelo junto com seus processos terapêuticos, né? Então ela é uma ferramenta interessante, ela é uma técnica. Como a TCC tem 300 mil técnicas e muitas delas se parecem, ou talvez podem ter hipnose envolvida, mas não dizem isso. Sim. Então você faz focalização, mentalização, tela mental, tudo isso é um tipo de hipnose. Até a própria meditação. Sim. A meditação, algumas pessoas falam assim, meditação não tem um propósito, é apenas desacelerar. E a hipnose talvez tenha um propósito, que é mudar um pensamento. Então talvez seja essa pequena diferença. Mas a hipnose se põe um pouco da meditação para você relaxar, para depois começar o processo dentro do contexto terapêutico. Isso mesmo. E a gente trouxe Freud. Eu acredito que a hipnose ela tenha bastante impacto nas questões emocionais e que hoje em dia, quem não está ansioso, quem não está estressado,
Quando a gente fica muito tempo ansioso, a ansiedade pode levar à depressão. E então muitas pessoas também estão entrando em estado de depressão. A hipnose consegue ser eficaz para cuidar dessa parte emocional, precisa ter o acompanhamento, de repente, de um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, ou a hipnose consegue ir lá na raiz, até com a regressão que você comentou, ir na raiz dos gatilhos que estão aí despertando a ansiedade. Isso. Enfim. A gente tem dois pontos aqui. Ansiedade é uma coisa, depressão é outra. Sim. Eu costumo brincar, explicar assim, para ser mais fácil de entender. A ansiedade é o excesso do amanhã e a depressão é o excesso do ontem, né? Você tá lá na frente, você tá lá na frente, o outro você tá lá atrás. Nenhum você tá no hoje. Eu acho curioso que as pessoas entrem em contato comigo e falam assim, em geral eles falam assim, eu tenho ansiedade e depressão. Eu falo, cara, é engraçado porque a depressão te põe para conter energia. Então você tá querendo dormir, você fica... Tá lá remoendo o passado. Sem energia, sim. Fica ali. E a ansiedade é o contrário, é energia. Então como é? Agitação, taquicardia, né? As pessoas têm os dois ao mesmo tempo. Eu falo, nossa, que curioso, né? Pelo menos ela dizem vai lá do elas, B, de né? repente é uma bipolaridade. Vamos lá tratar a bipolaridade. Então assim, eu gosto de um trabalho, como eu disse, multidisciplinar, tá? Eu gosto que essa pessoa, se ela não estiver em acompanhamento psicoterapêutico, ela pode passar pela hipnoterapia e depois iniciar um processo psicoterapêutico. Agora, se ela já está em psicoterapia, melhor ainda unir com a hipnose. Por quê? A gente vai falar ou de um ou de outro. Vamos falar de ansiedade. A ansiedade... É mais comum, né, hoje em dia. Ansiedade, como eu estava te falando, ela tem 2 pilares. Uma resposta condicionada e a fonte de tudo que é emocional. Só que esse emocional que vai deixando a pessoa ansiosa, o teu cérebro, ele vai vai reforçando um caminho de resposta automatizada com as amígdalas cerebrais, tá? E ativando o sistema simpático, liberando cortisol. Só que uma hora isso vira um hábito. Vira uma resposta condicionada. Então, é como se fosse aquele alarme de fumaça que ele está desregulado. Uma fumacinha já dispara geral todo o corpo, perigo, perigo, perigo. Então você tem que fazer um processo de contracondicionamento, de reeducar essas amígdalas cerebrais a ter uma nova resposta mais funcional e adequada. Tá. Como é que você faz isso? Aí eu pego uma piadinha budista que eu ouvi outro dia, que o cara falou assim, o mestre vira pro discípulo e fala, discípulo, sabe o que você ganha exercitando a paciência? Ele, o que, mestre? Paciência. Simples assim, ou seja, você precisa desacelerar. Ah, eu não gosto. Então, como que você vai promover uma nova neuroplasticidade? Como que você vai reeducar esse cérebro? Como você vai treinar esse cérebro a desacelerar? Então, a pessoa que é extremamente ansiosa, ela fala assim, não gosto de yoga, não gosto de mindfulness, não gosto de relaxamento, não gosto de nada, mas eu quero resolver daí. Não consigo, né? Não consigo. Aí desconta, vem a minha parte, né? Desconta na comida e come, fica mais ansioso. E eu quero acabar com essa hipnose. Falou, olha, é um treino. Sim. Eu não consigo fazer mindfulness 5 minutos. Faz 3. Não consigo 3. Faz 2. Não consigo 2. Faz 1. Não consigo 1. Faz 30 segundos. Agora, se você não conseguir 30 segundos para 24 horas do dia, então eu recomendo que você então inicie também, junto com um tratamento medicamentoso, para regular isso, para você poder criar este treinamento. Você precisa treinar o cérebro a desacelerar. O nosso cérebro não é um músculo, mas ele é uma metáfora parecida. Você quer ganhar massa muscular? Você não adianta você olhar para o peso e falar, vai lá, pronto, resolvi, fiz aqui, tô forte. Não, você tem que ir lá treinar. Sim. Não adianta você pagar a academia e falar, tô pagando, cadê a prestação de serviço? Tem que ficar forte. Sim. Não, você vai ter que fazer, você vai ter que quebrar fibra, você vai ter que gastar um tempo, vai ter que ir lá, o teu corpo vai responder. O cérebro é a mesma coisa, você precisa treiná-lo a desacelerar. Então,
esses recursos meditativos, você não tem que entrar com o conceito de gosto ou não gosto, prazer ou desprazer. Você tem que entrar com o conceito de remédio. Sim. Entendeu? Faz parte do tratamento. Exato. É uma necessidade. Tá? Esse é o paralelo. Esse é o ponto 1. Contracondicionar. Mas isso tudo tem um lado emocional. E o lado emocional pode estar ligado, sim, a traumas, a eventos, a percepções erradas que deixaram você altamente sensibilizada, sequelada emocionalmente. Então a hipnoterapia vai atuar neste lado de cá. Então quando a pessoa chega para mim, Rodrigo, pânico ou ansiedade, aliás, o pânico é uma evolução da ansiedade, porque você vai ficando até uma hora que a resposta já está, e a pessoa vira para mim e fala, veio do nada. Do nada nunca veio. É porque você não houve a percepção consciente do porquê, mas houve algum gatilho, alguma situação. Porque o cérebro recebe a informação, chega lá no tálamo e ele vai decidir. Cara, vou mandar para o consciente para ele ver o que ele faz com isso? Não, eu já estou sentindo que isso é um risco de vida, vou ativar logo todo o sistema de alarme, todo o sistema simpático, de luta ou fuga, liberando cortisol, adrenalina, tudo mais. Ele não deixa isso nem chegar no consciente, mas ele já percebeu e tomou. Só que foi uma visão distorcida, mas ele achou que era um risco de vida. Esse tálamozinho ali, que está lá no cérebro, ele é o roteador. Vou pegar essa informação e vou mandar para onde, né? Então, a hipnoterapia vai entender essas emoções. Lembra que que eu te falei? Poxa, tal situação eu lembrava, mas eu não sabia a potência, carga, a magnitude daquela emoção, do medo que eu senti. E isso pode, de alguma maneira, ter sensibilizado. Então, a ideia da hipnoterapia é não é que tem um fato só, mas às vezes é o que eu falei, de frequência. São várias situações onde a gente vai dessensibilizando, né, ressignificando e reconsolidando essas memórias emocionais para que, então, o cérebro entenda, compreenda e traga para o consciente isso e comece a se autorregular. Porque deve ter um monte de traumas que assim foram registrados, mas a gente não deve nem ter conhecimento deles. E é quando você começa a resgatar, digamos, isso que você vai chegando. Você sabe, Paty, que quando eu vou atender um cliente que ele fala assim, eu sei onde está o meu trauma, tá aqui, foi ali naquele trabalho com aquele chefe, com aquele... Beleza. Bora lá. E às vezes não tem nada a ver. O chefe nem aparece. Aí vem memória de infância, vem lá na escola que teve bullying, que vem não sei aonde, que teve o papai que não sei o quê, tal. E o chefe nem apareceu. Então, ali sim podem surgir, não memórias esquecidas ou extintas, que aí a gente nunca vai saber se é uma verdade ou não, mas memórias que não estavam sendo percebidas até então, mas ele lembrava, só não sabiam, de novo, a emoção daquela criança dele naquela época. Teve um estudo, só para deixar mais claro, um estudo que já foi feito várias vezes, aliás, no livro Corpo Guarda Marcas, de Bessel van der Kolk, que relata isso. Ano passado, em 2023, eu vi na Times, que foi reportada pela Folha também, e apareceu no UOL, que é um estudo que fizeram onde eles pegaram pessoas com TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e eles escreveram o seu trauma, depois eles gravaram o seu trauma, e depois eles ouviram o trauma deles. Só que eles estavam com um equipamento que media atividade cerebral, ressonância magnética funcional para medir a atividade cerebral do cérebro, atividade cerebral da orelha, né? Ao vivo tem dessa, né? Atividade cerebral. E eles já pressupunham que algumas áreas realmente seriam ativadas, como o cérebro emocional, que são o hipocampo, as amígdalas, tal. Mas para surpresa deles, ativou, eu já te contei essa história, já ativou o córtex visual. E os cientistas ficaram em êxtase. Falaram, ué, o que tem a ver isso? Ele está de olhinho fechado, ouvindo o negócio e ativou a visão. A parte do cérebro ligada à visão. Não tem nada a ver, ele está de olho fechado. Por quê? Porque ele estava revivendo. Então essa é a diferença que eu te falei lá no começo, entre relembrar, que é aquela história que você conta linear narrativa, e que você colocou raiva, de reviver.
E reviver, você entende aonde está Porque aí você sentiu... aquele trauma original. Sim. Que fala, nossa senhora. Todo mundo que eu atendo fala assim, caramba, foi isso que eu lembrava disso, mas não sabia que tinha sido com esse grau, com essa potência. E aí vai lá e já... E aí a gente vai lá e faz o quê? Como é que a gente faz? Como eu te falei, não tem... Aí não é sugestão como as pessoas, agora você está feliz. Não, a gente vai fazer um processo muito lúdico do adulto falar com aquela criança. Por que o adulto fala com essa criança? Essa criança é uma representação do cérebro emocional. O cérebro emocional é uma teoria, é uma divisão teórica, que é hipocampo, tálamo, hipotálamo, subdivisões e amígdala cerebral. Pronto. Então, a gente transforma isso numa criança, né? E aí, o cérebro emocional, de acordo com o David Eagleman, um dos maiores neurocientistas do mundo, até tem essa referência no livro Incógnito, né? Ele fala assim, que o cérebro ele não consegue diferenciar muito bem estado de vigília, que é nós aqui, acordado, né? Pensamentos, sonhos e memórias, né? Ou imaginação, quando existe emoção envolvida. Então, por exemplo, você sai da sua casa, vai até o seu trabalho, e lá você vai fazer uma apresentação, ou vai falar com alguém, e tem aquele teu superior, aquele teu gestor, que é muito irônico, sempre te diminui, sempre te deixa de lado da reunião, sempre está aprontando com você. Vai passando o tempo, tem um dia que você sai da sua casa e vai lá, hoje está a fim de encerrar essa história. Aí você sai da sua casa, demora 40 minutos da sua casa até lá e você vai. Não, hoje se ele falar Se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Eu vou falar aquilo, eu vou escalar para B. Se ele falar B, eu não tô nem aí, eu vou perder o trabalho, eu vou escalar para C, e você vai. Né? Lá no metrô, no ônibus, não sei aonde, e você já está sentindo seu coração aqui na garganta, você chega lá, o cara tá de boa, não aconteceu nada, tal, mas pro seu cérebro aconteceu. Esses 40 minutos que você brigou com ele terrivelmente, se não tivesse acontecido, você não tinha nem liberado o cortisol, teu coração não disparou, não teve taquicardia. Então isso é uma hipnose. Todo esse estresse. Então, para você ver que o cérebro emocional ele não está diferenciando. Quando você vê um filme de terror, né, e você entra em pânico, entra em desespero, deixa 2 dias a luz ligada, foi só um filme. Mas o cérebro, se você entrou com emoção naquele processo, isso é uma hipnose, e ele acreditou naquela história. Né? Então, o cérebro não diferencia muito. Então a gente usa essa mecânica, essa lógica do adulto acolher a criança. Se houver engajamento, se houver propósito, se houver carinho, se houver amor, o cérebro emocional vai falar assim, transformei o cérebro emocional numa entidade, né? Mas é metafórico, né? Vai falar, então agora eu tenho proteção, então tem agora alguém que me ama, eu entendi que eu tenho alguém que está junto comigo aqui, entendi a história por um outro lado, então eu posso desacelerar, posso voltar a fazer o que eu preciso fazer, que é cuidar do corpo? Sim, pode. Então, seria isso, via de regra. Então, também tem benefício, por exemplo, as crenças limitantes, né, de que a gente tem bastante crença limitante de que, sei lá, eu não posso ser rico porque dinheiro é sujo, ou eu sou assim porque minha família é assim, coisas que vão impedindo a pessoa de evoluir por crença mesmo de que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu pensei assim, você então. Sempre assim. E além dessa questão de crenças limitantes, que eu queria saber se é possível, por exemplo, melhorar isso para que a pessoa consiga evoluir, seja em saúde, seja financeiramente, no trabalho, enfim. Outra coisa que eu queria saber também da hipnose por exemplo, tem pessoas que elas têm benefícios secundários em ficar doente, que a gente até falou da obesidade, né? Às vezes eu pego o paciente que eu percebo que se faz de tudo, para todo mundo funciona, mas para aquela pessoa não funciona. Ainda que cada pessoa é um ser único, não tem um protocolo que funcione para todo mundo. Então, eu faço o protocolo para aquela pessoa. Mas aí eu começo a perceber, ao longo das consultas, que, na verdade, a pessoa mesmo se auto-sabota, porque algum benefício ela tem. Por exemplo, sei lá, eu vou ficar doente, eu me mantendo doente, sei lá, meu filho que mora lá, sei lá, eu do outro lado do planeta, vai se preocupar comigo.
vai me ligar. Nossa, isso Ou é o que então, mais porque os acontece. meus netos vão vir, porque o meu marido não vai se separar de mim, e por aí vai. Isso é o que mais acontece. Sim, acontece bastante. Ganho secundário está muito ligado. Porque Sim. assim, parafraseando, né, o nosso amigo Freud, a gente só muda quando a dor da mudança for menor do que a dor de ficar onde está. E o comodismo é Como assim? um problema, né? Forte. Porque mudar dói, mesmo Dói. seja para melhor. Dói gastar muita energia, né? Muita Exatamente, TP. exatamente. Então, assim, dor de ficar onde está, dor da mudança. Não, onde ficar? Aí a dor da onde ficar vai piorando, né? Quero essa dor? Não, ainda vou ficar com essa. Não, dor de mudar, né? Aí vai piorando, vai piorando. Até uma hora que você fala, cara, eu acho que estou preferindo a dor da mudança do que a dor de ficar onde está. Aí você muda. Uhum. Né? Por quê? Um colega meu atendeu uma moça, uma senhora que tinha depressão e ela tinha 2 filhas, as 2 casadas com suas famílias, mas elas estão sempre juntas com a mamãe. Sempre juntas com a mamãe. Né? Levando a mãe para tudo quanto era canto, tal, porque ela sofria de depressão. E aí ela fez um trabalho psicoterapêutico que também envolveu hipnoterapia, ela teve uma melhora exponencial. Quando ela melhorou, você fala, beleza, cada um seguiu sua vida, foi cuidar da sua família. A mamãe não trouxe de novo, inconscientemente isso. Uhum, sim. A depressão de novo, foi, cadê minhas filhas que estavam sempre presentes? Sim. Né? Uma professora, né, do ensino médio, escola pública, ela estava em depressão também porque o ambiente era muito hostil. Os garotos com 16 anos eram fortes e agressivos e ela precisou sair, se ausentar. Eu acho que ela teve burnout, depressão e tal. E aí, quando ela melhorou, ela falou, putz, vou precisar voltar a trabalhar. Não melhorou. Eu conheço esses casos. Né? Eu pego assim, Sobre crença, você falou, né? Eu anotei pra gente não perder. Sobre crença, Sim. né? Você falou assim, crenças limitantes, né? Às vezes a pessoa nem sabe que aquela crença é limitante. Na verdade, aquela crença é tudo que ela tem para acreditar, né? E se você quebra essa crença limitante, ela vai ficar sem ter o que acreditar. Uhum. Então, uma mudança de crença limitante, primeiro ela tem que entender que aquilo realmente a limita, que ela nem sabia. E depois não é de forma sugestiva. Agora você está linda, bonita, maravilhosa, agora sua autoestima é incrível, você é a pessoa mais linda do mundo. Não funciona assim. Antes fosse. Eu ia te perguntar isso, você leu minha mente. Eu ia perguntar justamente sobre isso, se a hipnose senão a gente pode vai pensar numa hipnose muito milagreira. Não pode. Milagreira. Mas ela vai atuar como? Compreendendo onde que você acabou se podando, se diminuindo, se limitando. E entendendo que isso era um recurso protetivo para você. E aí você trazendo isso para a consciência. Traz isso para a consciência, faz os processos que eu só trabalho com a regressiva, que eu acho que é muito poderosa. E então você fala, caramba, agora eu tenho consciência do que eu sou, por que eu ajo assim? E de repente você fala, cara, não preciso mais agir assim. Caramba, isso funcionou quando eu tinha 6 anos, 7 anos. Aliás, eu estou nesse processo de descobrir esse Rodrigo com 53 anos, de descobrir isso agora, né, com essa questão de autoestima. Né? A gente tá sempre evoluindo, porque quando... eu brinco que assim, eu me sinto uma cebola. Parece que quanto mais eu vou descascando essa cebola, tipo, mais camadas tem. É incrível isso, quando você começa essa... Tem uma pergunta que você tinha falado, assim, Rodrigo, talvez vale levar uma pessoa que nem sabe que tem trauma para um processo. Eu acho que todo mundo que busca terapia, independente de ser hipnoterapia, é que ela chegou no nível de consciência e falou, cara, eu tenho uma dor aqui. Tem alguma coisa errada. E aí ela começa os processos, né? Mas tem gente que tem essa dor, mas não percebe, ainda não está no nível de consciência de vou buscar terapia. Ou ela tem uma percepção errada, fala, não, o processo terapêutico ele é para pessoas, sei lá, fracas. Né? Fala, não, cara. Para pessoa doida, né? Eu não sou doida, não. Doida, terapia, fraca, não. Gente, se vocês soubessem que não tem ato de amor maior por si mesmo. Autoamor, né? E de coragem. Não é enfrentar, né? Não é fraqueza, não. Terapia não é pelo contrário, é coragem e autoamor para você poder olhar suas vulnerabilidades e falar, caramba, eu sou quem sou. Sim.
E ali você começa, então, só quando você toma consciência que você pode mudar. Uhum. Então não dá para querer mudar sem tomar consciência. Com certeza. Né? Não dá para... Patrícia, tira a minha gastrite aí, mano. Não, cara, você tem que tomar consciência da sua alimentação, do seu... Não, dá um remedinho aí que tá... O Rodrigo tá falando da gastrite porque ele veio me procurar justamente por causa da gastrite dele, né? Ajudou muito. E olha que eu sou hipnoterapeuta, né? Mas tem horas que a gente precisa de mudar hábitos também, porque sim. Porque tem uma hora, assim, a hora que pega né? E a hora que pega, tudo bem, começa na emoção. Mas a hora que pega o físico aí você tem que cuidar dos dois. Tem que cuidar da causa emocional e do sintoma que está sendo físico, né? A nossa conversa é isso. Sim. Tem pessoas que não são suscetíveis a ser hipnotizadas, que você não consegue fazer ela chegar onde ela tem que chegar para ver esses traumas, essas questões emocionais, físicas, enfim. Vamos lá, tem uma escala de Harvard e Oxford, né, que fala que 20% da população ela é a fantasia, ela não se permite imaginar, não se permite pensar, não se permite fechar os olhos, nada, não se permite a nada, né? Ou por questões protetivas, ou porque realmente tem um problema, tem uma disfunção neurológica que é chamada a fantasia, que não consegue imaginar nada. Então essas aí simplesmente, né? Ou são a metodologia não é para elas preferem alguma coisa conversacional, olho no olho, já tomou o partido e a forma como prefere, tá? 20%. Dali para trás tem 80%. Desses 80%, você tem os últimos 20% que são pessoas altamente suscetíveis. Daquela que você fala, tá o Silvio Santos aqui, ela, tá o Silvio Santos. São pessoas realmente altamente suscetíveis. Então você tem 20 que não, 20 que sim, então você tem 80. Esses, bem na linha ali, também são difíceis, mas em geral, boa parte da população consegue. Ótimo. E pessoas que talvez você queira falar assim, para quem não é indicado hipnoterapia, não sei. Né? Para quem não é indicado. Pessoas que querem, estão com uma disfunção neurológica, então Parkinson, Alzheimer, esquizofrenia já é uma disfunção neurológica. Não tem hipnose, como também medicação só para controlar a condição, né? Então, não adianta. Eu, com hipnoterapia regressiva, também não trabalho com gestantes, porque às vezes pode surgir no processo alguma emoção uma magnitude muito alta, então eu prefiro, né, para preservar, não tenho algum problema, mas prefiro preservar, não atendo. E pessoas com luto, né, luto é perda, então fim de relacionamento. Luto que for. Não adianta, não tem que voltar no passado, a dor está no agora, né? Então eu não trabalho com luto, não vejo muita utilidade no luto. Tem pessoas que falam que hipnoterapia e luto é incrível, mas eu falo, olha, nos meus 8 anos não tenho experiências boas, né? Eu não trabalho com adictos, né? Mas tem pessoas que são focadas em adicto, só para o pessoal de casa entender. Adicto, a gente chama de adicto agora, né? Pessoas que têm vício, seja o vício que for, né? Qualquer vício é uma adicção. Tem hipnoterapeutas que são focadas em crianças, só trabalham com crianças, outros que só trabalham com vícios, e cada um tem uma... Eu sou mais essa parte de traumas do passado, estados depressivos, ansiosos, né? A gente acaba caminhando, com o tempo eu fazia tudo, eu falei, cara, não é pra mim e tal, e fui fechando isso aí. Legal. A gente tem pergunta. Pergunta, ótimo. Legal. Me diga qual pergunta, senhor Rodolfo. Canal Mulher Empreendedora. Boa noite. Tem como utilizar a hipnose para conseguir dormir, no caso, para quem sofre de insônia? Você sabe que a insônia... Só um minuto. Desculpa. Repete a pergunta para ele. Então, vou repetir a pergunta para quem não ouviu o Rodolfo falar. Em caso de pessoas que sofrem de insônia, a hipnoterapia pode auxiliar nesse processo? Eu acho que a palavra correta é essa, pode auxiliar, tá? Mas tem pessoas, outro dia entrou em contato comigo uma pessoa que falou assim, insônia. Falei, oi, tudo bem? Preço. Falei, oi, tudo bem? Não sei o quê. O WhatsApp é assim, né? Preço, insônia. Eu falei, cara, calma um pouquinho de mim, tal. Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Aí eu literalmente fui no chat GPT e falei 50
passos, procedimentos para melhora de insônia. Ele deu 50. Eu li todos, eu validei todos, né? Porque a gente teve também essa matéria dentro das neurociências lá e tal. Então, você tem que mudar a rotina. Você tem que fazer higiene do sono. E quando eu falo mudar a rotina... Que eu falo sempre aqui da quando higiene você fala do sono. mudar a rotina, só aqui tem uns 30 itens. Sim. Né? Não comer tarde. Não comer tarde. E nem muita quantidade. Café. Não tomar tanta água no final do dia para não ter vontade de urinar à noite. Exato, café até as 3 da tarde. Café até as 3 da tarde. Desligar de celular. 2 horas antes de 2 ou dormir. 3 horas antes. Exatamente. Né? Alimentação até as 18h30, 19 horas. Exatamente. Né? E tudo. Tem atividade física, tem que fazer obrigatoriamente. Né? Gerenciamento de estresse. Gerenciamento de estresse. Então tem que ter recursos meditativos. Então, cara, você vai fazendo. Aí quando você fala, ó, você vai ter que fazer todas essas mudanças de rotina. Uhum. E aí a hipnoterapia pode ser um parceiro legal para ver se tem alguma relação emocional com isso. Sim. Algum trauma, algum trauma que ficou registrado, o medo de dormir, por exemplo. Tinha uma mulher que eu atendi que ela não dormia na cama de jeito nenhum. E quando dormia, não dormia, ela ficava acordada. Só dormia no chão, dormia junto com o filho no chão. Falei, cara, a minha ingenuidade. Caiu do berço quando era criança, né? Uhum. Aí que fui ver, ela tinha passado por uma experiência de abuso. Não foi até o final, claro, não aconteceu nada, mas a percepção de abuso ali foi na cama quando ela era criança. A gente trabalhou isso e melhorou. Né? Eu tive uma outra cliente que tinha terror noturno. Né? Então ela estava dormindo, de repente acordava em pânico, desesperada. A gente foi ver o que era e tinha uma referência que ela foi dormir. Ela estava em Salvador, o avião deu overbook, né? Não sei, quando tem vender mais passagem do que ela precisou ser remanejada, precisou dormir no hotel do lado do aeroporto e à noite entraram no quarto dela. Nossa. Ela tá meio dormindo, entraram no quarto dela, mas entraram, não sei se entraram sem querer e tal. Era um hotelzinho mequetrefe e tal. Cara, e ela acordou assustada, tá? E ela tinha esse negócio, a gente entendeu o que era isso e ela teve uma melhora. Sim. Né? Mas assim, insônia é muito delicado, não é só a hipnose Marca que vai... uma consulta comigo que eu te ajudo e depois o Rodrigo também te ajuda. Isso. A gente tem mais pergunta? Né? Eu acho que já foi falado, mas se puder só ponderar, Sim. Gostaria que falasse sobre utilizar a hipnose com outras terapias, como psicólogos, etc. Eu acho... Você pode só voltar lá a fita? Se é interessante usar a hipnose com algumas outras técnicas. Eu acho excelente, é o melhor dos cenários. Claro que às vezes o psicólogo... Eu dou suporte para muitas colegas psicólogas, falam, meu cliente precisa de um apoio aqui com a hipnoterapia e depois ele retorna comigo aqui, né? Só que tem muitos outros psicólogos que são mais ortodoxos, que ainda pararam nessa mentalidade do Freud e tal, né? E não estão muito abertos a isso. O que, aliás, só para ressaltar aqui, eu acho que funciona, é o melhor dos cenários, mas só para a gente falar sobre hipnose. Por exemplo, hipnose, a Associação Médica Americana já aprova o uso da hipnose desde 1958. A Associação Médica Britânica desde 1955, que é minha cola, tá? Né? A Associação Psiquiátrica Americana desde 1961. A Organização Mundial de Saúde já reconhece o uso terapêutico da hipnose desde 1974, ou seja, está falando de conselhos sérios, né? O Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil desde 1999 e a própria Conselho Federal de Psicologia desde 2000. E o Papa Pio XII... Falando de bastante tempo, né? Mesmo aqui no Brasil, que foi o último foi 24 anos, né? E, aliás, o Papa Pio XII também reconheceu a hipnose com uma grande propriedade terapêutica, ou seja, também não é pecado. Vale ressaltar. Tem nada a ver com religião, nada disso, né? Não é coisa do diabo, nada disso. Tá tudo certo. Vale ressaltar isso. Tem quantidade mínima de sessões para a pessoa conseguir ver resultado com os traumas que ela trouxer, seja emocionais, que esteja refletindo na saúde, na insônia, por exemplo? Eu tenho colegas que até trabalham com pacotes, 4 sessões, 5 sessões. Eu trabalho sessão por sessão. Por quê? Eu acho que é mais honesto e mais legítimo dessa maneira, porque eu não sei como você vai
se adaptar à técnica. Então eu fecho 5 sessões com vocês, não se adaptou na primeira, o que eu vou fazer com as outras 5? Né? Acho que de repente a pessoa faz parte dos 20%, né? É legítimo com você, né? Com você que é meu cliente, sim. né? Então eu trabalho sessão por sessão e a gente vai avaliando. Por quê? Como você falou, a nossa cabeça é uma cebola, você tira umas camadas, vem outras. Exatamente. Mas tem pessoas que você faz uma sessão, era para autoconhecimento, era para um gerenciamento muito, muito leve do que queria resolver, então uma sessão já foi suficiente, tem outras que são 2, 3, tá tudo bem. Eu sou mais breve, né? E se estiver fazendo acompanhamento psicoterapêutico, a gente faz um feedback, faz lá e volta depois. Eu prefiro trabalhar assim. Interessante, mas acho que dá para você sentir melhor, feedback, né? Tá, como é que tá, assim. Exato, né? Muito bem. Para finalizar, sim, senhora. Eu gostaria que você contasse, assim, se você tem algum caso, justamente já que a gente traz aqui bastante essa questão de saúde, de bem-estar, algum caso de sucesso, de alguma pessoa que te levou a alguma dor física e que você conseguiu puxar ela lá para trás, conseguiu ver a origem e que a pessoa conseguiu resolver essa questão. Eu tenho algumas coisas curiosas, né? Uma moça, ela fez a abdominoplastia, né? E ela ficou com uma sonda para poder urinar, né? E depois ela não conseguia urinar sem a sonda. Não sei o que aconteceu, só com a sonda, e ela não urinava de jeito nenhum. Então ela falou, meu Deus, vou conviver com essa sonda para sempre agora? Você tirava a sonda, ela não conseguia. E aí a gente foi entender o que estava acontecendo. E fizemos todo o processo, ela ainda não sentiu vontade. Mas aí eu fui na hipnose mais clássica que existe. Depois de alguns dias, como é que tá, Rodrigo? Ainda tô com a sonda, tá? Eu tô contando até um caso curioso, né? E aí eu virei para ela e fiz uma hipnose em estado de vigília. Literalmente olhei nos olhos dela, online, a gente estava até online esse dia, eu falei, você já teve cistite? Já. Você já teve infecção urinária? Já, Rodrigo. Você lembra da infecção urinária? Lembro. Como é que é? Nossa, doía tudo. Doía muito. Falei, então, sabia que se você ficar com a sonda, você vai provavelmente desenvolver uma infecção urinária pesada. E ela tá meio no estado hipnoidal, assim, ela tá meio em hipnose, assim, né? Meu Deus do céu, tá. Só falei isso. Então, faça uma decisão. 3 dias depois, Rodrigo, eu tô fazendo xixi que nem cachoeira. Então era um fato curioso. Não urinei tanto na minha vida. Eu tive um outro caso que foi assim, se você vier para mim com um caso físico, eu não vou atender, porque eu vou pedir para você passar primeiro com os médicos para eles avaliarem totalmente, e se tiver alguma relação emocional, talvez né, eu possa ajudar, né? Nunca vamos descartar médicos e psicoterapia, sempre. Sim. E aí, no final da sessão, eu fiz a sessão com a moça o tempo todo com a perna esticada no puff ali, que ela tava no joelho. Eu falei, o que você tem nesse joelho aí? Eu falei, Rodrigo, do nada, assim, às vezes ele incha, dói e tal, não sei o que, tá bom. Aí, não tinha a menor pretensão, tá? Fecha os olhos, sinta essa dor, e essa dor te remete para algum momento que você sentiu alguma emoção ligada a essa dor no joelho. Pumba, ela foi, quando ela tinha 14 anos, para um jogo de voleibol, que ela estava lá pulando lá, e aí terminou o jogo, o professor, o técnico deu um esporro, né, uma bronca nela, na frente de todo mundo, tal, e dali para frente ela começou a ter dor no joelho. Tinha muita relação emocional com isso. Depois ela falou, Rodrigo, não sei o que aconteceu. Já faz uns 3 meses, 4 meses que eu não tenho nenhuma dor no joelho. Né? Não estou dizendo que isso é cura, é milagre, nem nada, mas houve uma coisa. É anedótico, é um fato anedótico, assim, não vamos dizer que agora tudo vai ser resolvido dessa forma, mas o dela foi. Entendeu? É incrível, né? A cabeça da gente, a mente da gente é incrível. Eu não sei se eu tenho mais lembrança de alguns, né? Mas já tratei mulheres com vaginismo. Tem bastante mulheres, né? Faz fisioterapia. Só para quem é fisioterapia pélvica, né? Só para entender o que é vaginismo. Né? Vaginismo, a mulher não consegue nem ter penetração, ela já tem uma dor lancinante antes da penetração. Tem mulher que
não é possível nem enfiar, por exemplo, introduzir um cotonete, que já sente muita já sente dor. muita dor. Sim. Então, sim, você vai tem fazer bastante psicoterapia, causa fisioterapia pélvica, que é muito importante, Sim. mas aí a gente vai observar onde está esse trauma. Sim. Será que esse trauma tem alguma relação? Será que esse vaginismo tem alguma relação com esse trauma? Então, eu já vi muitos casos, eu já atendi 2, né? Um ajudou bastante e depois ela fez todo esse processo ali da fisioterapia pélvica, e a outra foi muito legal também. Teve um resultado. Não foi imediato, tá? Sim, sempre casada com a fisioterapia Sim. pélvica, mas ela entendeu lá os traumas, ajudou bastante, relaxou muito o processo. Uma outra mulher que ela também tinha anorgasmia, e quando ela foi ver, foi um trauma que ela teve de uma relação, então ajudou bastante. Ela não tinha orgasmo. Aí depois, nossa, tudo voltou a ficar melhor. Né? Então, acho que são esses casos que passaram por mim por curiosidade, assim, né? Falando por cima. Sim, né? sim. Ao longo desse tempo todo deve ter passado várias questões, às vezes você não ficou nem sabendo, né? De repente você ajudou uma parte emocional e depois a pessoa... Eu tenho uma que foi... Essa não tinha menor pretensão mesmo, essa não era nem terapia, né? Uma aluna minha falou, Rodrigo, tô com uma cólica menstrual terrível, me ajuda, por favor, tal, não sei o quê. Eu falei, olha, dá para fazer um relaxamento, né? Só um relaxamento progressivo, com umas sugestões e tal. Aí eu fiz online mesmo, né? Ela só queria isso mesmo, né? Tava lá com a bolsinha. Depois terminou, não era nem processo terapêutico, gente, né? Deu umas 2 horas, mandou uma foto dela fazendo step ali na academia, subindo aquela negócio. Rodrigo, já tô aqui, adorei. Eu falei, nossa, que milagre, amém, né? Amém, Senhor. Então são fatos curiosos, assim, né? Que quando eu falo de parte física, assim, eu estou indo mais para essa coisa mais leve, porque eu trabalho muito com essas questões de abuso, de depressão. Então, quando a pessoa tem uma melhora emocional, aí todo o ambiente começa a melhorar em qualidade de vida, inclusive enxaquecas que a pessoa tinha, dores crônicas, né? Tal. Mas isso, se a pessoa vem pela dor crônica, eu falo, cara, não atendo. Resolver essas questões é a cereja do bolo, digamos assim. Né? Eu tenho dor crônica, vai no ortopedista, vai não sei aonde, não comigo. Posso até entendendo qual é o meu pilar emocional. Se isso puder colaborar no seu processo de autoconhecimento, sei lá, no seu processo holístico que você está fazendo aí de melhora, eu posso te ajudar nisso. Eu tenho que ser muito claro, porque eu tenho que gerenciar a expectativa do cliente, porque ele vem com esses mitos sobre hipnose. Eu vou dormir, e se eu não voltar, ninguém dorme. Eu conheço bastante gente que fala assim, não, eu não tenho coragem, porque se eu vou dormir, não vou voltar. Olha, tem uma coisa muito legal que eu falo, é o seguinte... E se eu não voltar? Eu falei, cara, eu ia adorar, porque eu já ia logo, sei lá, para Paris, ia para Cancún, eu ia sei lá para onde, cara, vai, não quero voltar mesmo, né? Mas infelizmente a gente volta. Não tem jeito. Infelizmente, na verdade, você não volta porque você não foi para lugar nenhum, né? A gente só trabalha com memórias e com emoções, né? Sim, muito bem, senhor Rodrigo. Você gostaria de finalizar, falar alguma coisa para quem... tem interesse em fazer hipnose? Sim, se você acha que a hipnoterapia pode te auxiliar, se você acha que você tem uma angústia no peito, se você tem emoções disfuncionais e está trabalhando nisso e quer um recurso a mais para você, talvez a hipnoterapia possa te ajudar, né? Se você também quer aprender, porque tem gente que tá, mas eu quero aprender, né? Hipnoterapia regressiva, né? Com marco teórico sobre reconsolidação terapêutica de memória emocional, que é baseada em neurociência, ou seja, tem N cursos por aí, mas eu trabalho de uma forma mais séria, didática e com norte nas neurociências. Aí, se vocês quiserem, fico à disposição. Lá na descrição do vídeo vai estar os contatos do Rodrigo para quem quiser procurar e ir para Nárnia, ou sei lá, ir para Paris. Bora para Paris. Obrigada, Rodrigo, por estar aqui com esse monte de informação interessante. Obrigado a você pelo convite. Para o pessoal de casa. Obrigado para a equipe toda que é super simpática, com todos vocês aqui. Desejo muito sucesso e já é sucesso.
tá bom? Obrigada. E tô aqui sempre à disposição. Gratidão do Obrigada. fundo do meu coração.